A Oncológica do Brasil está preparada para atender todos os pacientes oncológicos. Seguimos todas as recomendações necessárias e continuamos aqui por vocês. O câncer não espera, não interrompa o seu tratamento. Juntos, vamos vencer. Contamos com equipamentos modernos e equipe capacitada. A sua vida é mais importante. Marque sua consulta e continue seu tratamento oncológico. Ligue 3223-5800. Esqueça por um instante o status da medicina. Esqueça a imagem, o jaleco, o jantar e pense somente em gente que sente. Está mais do que na hora de resgatarmos o básico: amor, serviço, vida, sentido. Todos os dias, medicina para nós é arte. É o paciente que tem nome, a consulta que conversa, o exame que olha e vê. Nossa inovação é um lembrete aos essenciais. Nossos produtos são para sentir o pulso, reoxigenar a vida, olhar adiante e ajudar o time de saúde a se conectar com pacientes. E assim, fazemos dos primeiros cuidados um resgate ao que realmente importa: servir. Porque servir é agir em direção ao outro. MD, salvando o básico da medicina. Agora, porque o Sanaflix veio para mudar o jeito como você estuda medicina e mudar para melhor. Primeiro, você pode confiar na gente. Nós somos o maior projeto de educação médica do Brasil. E não é só porque temos estudantes em todos os estados brasileiros e em 10 países no mundo. Nem porque tem estudantes de medicina em mais de 300 faculdades do Brasil usando o Sanaflix. É porque temos uma equipe de mais de 150 pessoas trabalhando para melhorar a qualidade do seu estudo e a maneira como ele chega até você. Nós nascemos da vontade de revolucionar a maneira como você tem acesso à educação médica. A gente acredita que o valor que você dá para a oportunidade de estudar com a gente é o investimento no profissional médico que você vai conseguir ser. Por isso, é importante que você possa acessar a gente de onde estiver. Por exemplo, se você precisa usar o Sanaflix além do desktop, desenvolvemos o nosso aplicativo. Assim você pode otimizar seu tempo aproveitando o nosso material de qualquer lugar e com o mesmo conteúdo. Afinal, quem estuda com a gente sabe bem o que a gente tem de bom. São mais de 700 resumos para você fixar o que aprendeu, 300 fluxogramas para te ajudar a conectar os assuntos, 700 mapas mentais para estudar de forma ativa e, claro, mais de 1.600 videoaulas para assistir quantas vezes quiser. 4,5 de 5 é a nota geral das aulas por nossos estudantes. Elas são dinâmicas e objetivas e estão sempre melhores. Temos uma preocupação especial em aperfeiçoar a metodologia e a didática da nossa equipe de professores padrão USP. Eu acredito no Sanaflix e eu invisto meu tempo na preparação das aulas porque eu lembro de mim. Quando eu estava no 4º ano, eu tinha a disciplina da reumatologia que era muito difícil, eu quase bombei. Eu fico pensando, se eu tivesse a Aline para me explicar artrite reumatoide, com certeza aquela prova teria sido bem mais fácil. Quando eu comecei a entrar na área do ensino, eu ficava maravilhado, velho, eu consigo impactar positivamente na vida de diversas pessoas de uma vez só. O número de pessoas que eu estou impactando, velho, que eu estou ensinando e capacitando eles para que eles vão na extremidade lá, possam ajudar as pessoas e melhorar, sabe? E fazer um atendimento adequado, fazer um atendimento bem feito. Isso é sensacional, velho. Isso é muito reconfortante. Estudar medicina não pode ser caro, tem que ser fácil. Aproveite nossos planos e assine agora. A partir de R$19,50 por mês você pode ter acesso a todo o conteúdo sem restrições. E se você ficou ainda na dúvida e quer fazer um teste, fique à vontade. Experimente o Sanaflix por 7 dias agora. Bom, olá pessoal, eu recebi um convite para ministrar essa aula sobre o câncer de mama, a visão cirúrgica, no primeiro congresso online oncocirúrgico. É um prazer estar aqui com vocês, espero que vocês aproveitem essa aula
e que eu consiga passar um pouco do dia a dia de um cirurgião de mama que atende as pacientes com câncer de mama e também pacientes que não têm câncer de mama efetivamente. Muito obrigado. Bom, vamos começar. Esse é o meu slide de conflito de interesse, não tenho nenhum conflito para essa apresentação. Bom, em termos de aspecto geral, acho que é importante a gente entender o que é o câncer de mama. Para vocês terem uma ideia, ele se situa é o segundo tipo de câncer mais frequente no mundo e o primeiro tipo de câncer entre mulheres. Corresponde a 20% dos óbitos por câncer entre mulheres. O Globocan, em 2018, estimou a ocorrência de cerca de 2 milhões e 100 mil casos no mundo e 627 mil óbitos. A expectativa brasileira, normalmente essa expectativa é produzida pelo INCA, no Brasil é em torno de 66 mil casos agora no ano de 2020. Muito provável que esse número reduza por causa da pandemia. A gente sabe que as pacientes têm buscado pouco atendimento, então esse é um cenário muitas vezes preocupante para a gente. Em termos de anatomia, aqui vocês já passaram com certeza por isso, a mama está posicionada em cima do peitoral maior, um pouquinho do serrátil, onde fica a glândula. Essa é uma região muito importante, né, que é onde tem os níveis axilares, a gente vai conversar um pouquinho sobre cirurgia axilar também. Aqui é o que a gente chama de tail of Spence, ou cauda de Spence, que é um tecido mamário que caminha para a axila. Tá? Então, isso aqui é uma anatomia básica, acredito que todos vocês estão muito familiarizados com essa anatomia. Bom, fator de risco, aí vocês podem perguntar, mas o que isso tem a ver com cirurgia, com o cirurgião? O cirurgião tem que saber, é muito importante ele ter esse cuidado e saber qual é o fator de risco da paciente, e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Bom, o principal fator de risco para uma mulher, né, com câncer de mama é ser mulher. Né? Então, ela nasce, ela já tem uma possibilidade até a morte entre 1,8 ou 1,9. Então, praticamente 10%, um pouco mais das mulheres vão ter câncer de mama até o final da vida, muito similar à expectativa da próstata. Essa é uma análise americana, bem recente, né, que foi publicada em 2019. Bom, alguns fatores são modificáveis, outros não, como fatores de risco. Isso é importante a gente entender. Bom, como fatores modificáveis, a gente tem a obesidade, então a mulher pode ter esse controle, né? Ela pode reduzir o consumo de álcool. Agora, como não modificáveis, como a gente já falou, o fato de ser feminina, de ser mulher, ser do gênero feminina, de ter as mamas muito densas, né? Então essa é uma característica peculiar de determinadas mulheres, de ter uma menarca precoce, uma menarca precoce, está errado, não é menopausa, é menarca, e uma menopausa tardia, e aí, obviamente, ela vai ter uma exposição prolongada ao estrogênio. Ser nulípara e radiação imânto, que é feita em pacientes com linfoma. Então, são pacientes que recebem essa radiação no tórax, elas se tornam pacientes de alto risco. Isso é muito importante, a gente entender qual é o antecedente pessoal dessa paciente, saber se ela já teve câncer de ovário, peritoneal, incluindo tuba, ou o próprio câncer de mama. Né? Essas situações a colocam num risco maior. Familiar, se ela tem algum parente de primeiro grau, até segundo grau, com câncer de mama, câncer de ovário peritoneal, isso é importante, estar atento. Predisposição genética, essa predisposição ela pode ser conhecida, ela já ser uma portadora de algum tipo de mutação, dentre elas o BRCA é a mais, vamos dizer assim, perigosa, né, que aumenta mais o risco dela ter câncer de mama. E aí o BRCA se divide em dois, você tem o BRCA1 e 2, e o BRCA1 é que traz um risco até o final da vida em torno de 70%. E a própria radioterapia imânto, como eu já falei. Bom, e como é que eu vou estimar o risco? Existem várias ferramentas disponíveis para estimativa de risco, e o risco, você tendo esse risco, você vai ou intensificar um segmento maior com essa mulher, ou você vai desintensificar. Então, mulheres que têm um risco alto,
superior a 20%, né, que dão um risco relativo de 2,5%, você vai, muito provavelmente, adicionar algum outro exame ou encurtar essa visita ao médico e colocar ela num padrão de segmento um pouquinho mais agressivo. Eu vou mostrar para vocês alguma das ferramentas. Esse é o modelo de Gale. Então, esse modelo já foi amplamente validado em várias populações. Então, aqui tem algumas perguntas, se ela já teve alguma lesão atípica, se ela é conhecedora, né, portadora de algum tipo de mutação, qual é a idade dela, quando ela menstruou, quando ela teve o primeiro bebê. Então, basicamente, você insere todos esses dados, calcula o risco, e esse risco vai aparecer aqui, um risco de desenvolver o câncer de mama, para ela é de 1,5%, e para as mulheres habituais, né, as mulheres da população, 1,7%. Então, assim, ela tem até um risco um pouco menor em relação aos 5 anos. E aí, esse é o risco até o final da vida. Então, ela persiste com um risco um pouco menor e até os 90 anos, as mulheres habituais, da média, vão ter 9,3%. Então, aqui é uma ferramenta interessante para você poder ter uma certa medida, né? Uma medida matemática de risco. Bom, voltando aqui, essa ferramenta é basicamente focada nos antecedentes pessoais. Esse é um modelo também bem completo, que chama modelo de Taher-Kuzi, que são 2 médicos, que foi usado nesses estudos, são estudos que chamam IBIS. Então, ele é super completo, coloca todos os antecedentes em detalhe, peso, altura, ele gera um heredograma, então ele é realmente muito interessante e faz um cálculo muito bacana desse risco. Bom, continuando, vamos para o diagnóstico. Então, o cirurgião ele vai examinar essa paciente, basicamente dentro dos preceitos da anamnese, da propedêutica. Ele vai fazer uma inspeção estática, uma inspeção dinâmica, ver se ela tem algum tipo de abaulamento ou de retração na pele ou no complexo areopapilar. Ele vai palpar essa mama com ela deitada, vai ver se tem algum nódulo, se tem alguma área espessada, se tem alguma área diferente. Vai fazer uma expressão delicada para saber se sai algum tipo de fluxo pela papila e vai fazer a palpação da axila. Palpa a axila direita e esquerda. Então, ele tem que palpar as 2 axilas, isso é uma prática do cirurgião também. O clínico, claro, que ele também faz isso. Em termos de exames que o cirurgião vê e precisa, normalmente os exames são a mamografia, a ultrassonografia, a ressonância magnética. Eu já deixei abreviado porque a gente vai citar alguma coisa aí para frente. Bom, é muito importante vocês entenderem o que é um exame de rastreamento. No caso do câncer de mama, quem é o rastreamento é a mamografia. Então, um exame de rastreamento, e existem alguns exames, né, de rastreamento, como, por exemplo, o câncer do colo do útero, pesquisa de sangue oculto nas fezes, né, a própria mamografia, são exames que detectam o risco, eles identificam esse risco ou a doença efetivamente em pacientes assintomáticas. Ele tem que ser individualizado ou baseado em população, ele tem que ser acessível, simples, não invasivo e seguro. E o custo tem que ser, obviamente, equilibrado com o benefício. E uma coisa muito importante que o exame de rastreamento precisa ter é o impacto na sobrevida. Então, talvez a característica mais importante de um exame de rastreamento é impactar na sobrevida. E, óbvio, faz sentido que, se eu proponho um rastreamento para uma determinada população, eu preciso ter alguma coisa para fazer com essa população. Bom, a mamografia, então, como eu falei, é o padrão ouro, ela é amplamente disponível, ela tem uma boa sensibilidade, ela é reproduzível, com escala ela pode ser barata e rápida, ela tem uma evidência clara de redução de mortalidade, a gente vai passar um pouco por alguns slides que relatam isso. E ela é efetivamente o único exame considerado como um exame de rastreamento para o câncer de mama, promovendo a redução de mortes. Tá? Essa é uma publicação, uma meta-análise que foi feita após 13 anos de segmento, de vários trials, você vê que tem trials antigos e aí já um pouco mais recentes,
E neste forest plot a gente observa um favor, né, uma redução de mortalidade, né, esse é o diamante aqui, em torno de 20% das pacientes que foram submetidas à mamografia. Tá? Aqui, outro benefício imenso que a mamografia produz é descobrir as lesões iniciais. Então, é muito claro que a realização da mamografia, aí a gente preconiza acima dos 40 anos, ela realmente produz uma descoberta de lesões menores. Essas lesões menores, obviamente, vão ser passíveis de cirurgias menos agressivas. Quanto mais rápido eu descubro essa lesão em um tamanho menor, eu vou promover uma cirurgia menos agressiva, e a gente observa aqui amplamente a mamografia descobrindo a maior parte das lesões até 2 centímetros, né? E, obviamente, essas lesões maiores já uma taxa menor. Bom, aqui mais ou menos o gráfico ele exprime bem isso, né, em termos de distribuição, né? Então, o que era, né, nessa fase pré-rastreamento, eu descobria tumores até 2 centímetros em 36%, eu pulei para 68%, né, 68 até 2 centímetros. E o que era alto, né, nessa faixa de tumores maiores, até 5 centímetros, de 2 até 5, era 64, eu parti para 32. Tá? Bom, quando eu inicio, eu tenho que iniciar, tá, acima de 40 anos. Abaixo de 40 anos, a incidência de câncer de mama é muito baixa. Ela não é impossível que aconteça, mas efetivamente ela é muito baixa. E ela começa a aumentar à medida que a mulher vai envelhecendo. Então, eu tenho que essa mulher, ao envelhecer e a mama ser substituída por gordura, a radiografia mamária, que é a mamografia, ela começa a ser mais eficaz nesse tipo de paciente. Bom, biópsias. Então, eu pedi esses exames, detectei algum tipo de alteração, então eu tenho algumas biópsias a fazer para poder identificar efetivamente qual paciente que é de risco. Então, eu tenho biópsias percutâneas, né, as biópsias com agulha fina, a core biopsy, ou a mamotomia, e a própria biópsia cirúrgica de lesões que são palpáveis ou não palpáveis. Bom, o que cabe ao cirurgião? Cabe ao cirurgião exatamente o que a gente falou, diagnosticar, então a paciente vem ao cirurgião e eu tenho que diagnosticar. Cabe propor um tratamento, esse tratamento muitas vezes pode ser que não comece com a cirurgia, né? Eu posso ter uma situação onde o ideal é começar por algum tipo de quimioterapia, né? E também fazer a reabilitação, que é a reconstrução mamária, que muitas vezes é feita pelo mastologista. O plástico faz, mas os mastologistas hoje cada vez mais têm feito essa reconstrução. Por que eu ainda preciso operar? A gente vê um monte de mensagens no WhatsApp, de situações falando que a cirurgia vai acabar e tal. Isso não é verdade. Né? A cirurgia, claro que ela vem diminuindo a agressividade, mas a gente ainda precisa operar. Por quê? Porque com a cirurgia eu consigo reduzir a recorrência do tumor, local e regional, eu consigo ter uma informação prognóstica para poder definir o tipo de tratamento que eu vou fazer, e eu consigo definir claramente a adjuvância, né? E eu consigo erradicar o que a gente chama de stem cells, são células precursoras que precisam ser retiradas para que esse tumor não volte futuramente. Quais são as nossas cirurgias? Então, basicamente aqui, os procedimentos locais, né? Desde uma cirurgia menor, que é a setorectomia, onde não envolve uma retirada de pele, a ressecção segmentar, que também é o mesmo nome, mas às vezes pode sair um pouco de pele, a adenectomia, que é a retirada da glândula mamária, às vezes com uma retirada de uma pequena porção de pele, a mastectomia, reconstrução, simetrização. E os procedimentos regionais são as biópsias de linfonodo sentinela, as dissecções de nível 1 e 2 e as dissecções totais de nível 1, 2 e 3. Essas são cirurgias que cabem ao mastologista. Procedimentos locais também, muitas vezes são feitos, né, até por alguns mastologistas, às vezes não. A gente precisa do apoio de um cirurgião torácico ou até de um neurocirurgião para fazer a ressecção de algum tipo de metástase. Isso não é tão comum, mas pode acontecer, é interessante a gente falar.
Bom, os tratamentos, um pouco de história, né? Os primeiros tratamentos cirúrgicos foram relatados do primeiro e segundo século por Leônidas e Galeno. O primeiro conceito de um tratamento curativo foi dado pelo Jean-Louis Petit, que viveu nesse período, entre 1674 e 1750. O Rudolf Virchow, vocês já devem ter ouvido esse nome na anatomia, já há muito tempo depois, ele fez uma correlação do comprometimento dos linfáticos em relação ao câncer. Então, ele conseguiu fazer essa correlação que existia uma disseminação por esses canalículos linfáticos e pela própria fáscia. Bom, aqui chegamos no Halsted, que é esse cirurgião, foi muito importante. Ele, em 1894, publica a famosa técnica dele, que é a cirurgia de Halsted, que ele chama, que é a mastectomia radical. Essa mastectomia envolve tudo aquilo que vocês viram no primeiro slide, né? A retirada do músculo peitoral maior, menor, da mama e dos 3 níveis axilares, né? Promovendo essa deformidade torácica importante. Ela foi uma cirurgia mutiladora, mas que ela permaneceu durante décadas como padrão de cirurgia, porque era a cirurgia que efetivamente tinha impacto na sobrevida. Então, para vocês terem uma ideia, nessa publicação do Halsted em 1894, ele mostra a taxa de recidiva local com a cirurgia dele em relação a tudo que era proposto anteriormente. Então, era muito menos da metade e às vezes até 4 ou 5 vezes menor a taxa de recidiva local com essa cirurgia. Bom, a cirurgia obviamente ela vai evoluindo e aí, interessante que 54 anos depois, entra o Patey demonstrando os benefícios da cirurgia radical modificada. Ele fez uma coisa muito simples, ele só propôs a retirada do peitoral menor, ele deixou o maior. E os resultados que ele mostrou foram similares ao Halsted. Então, aí, essa cirurgia, onde eu promovo uma menor alteração nesse perfil torácico, uma menor agressão ao tórax, eu conseguia resultados semelhantes à técnica de Halsted. E aí, depois teve depois dessa evolução, uma pequena regressão. Então, o Jerome Urban, ele propõe uma cirurgia ainda mais agressiva, ou seja, ele propõe, além da retirada da mama, dos 3 níveis axilares, ele propõe a retirada em monobloco de toda a cadeia da mamária interna, ou da torácica interna. E, obviamente, essa cirurgia não vingou, ainda bem, porque a falha que ela promovia também e as complicações eram muito grandes. Bom, a grande mudança ela acontece com 2 pessoas que são muito importantes, o Veronese. O Veronese, em 81, ele comparou a cirurgia radical modificada, né, a cirurgia de Patey, com uma cirurgia conservadora, onde era retirado só uma parte da mama, né, o que a gente chama de quadrantectomia, e depois essa mama era irradiada. E ele demonstrou os mesmos benefícios. Essa é uma foto em 2003. Eu fui visitar um instituto que o Veronese cuidava, hoje ele já é falecido. Aqui ele operando e aqui a gente junto com ele no centro, e realmente é uma figura muito importante no cenário da mastologia. O Fischer também, igual, no mesmo naipe de grandiosidade científica, ele é o criador desse projeto, que é o NSABP. Se vocês forem tratar câncer de mama ou colo retal no futuro, certamente vocês vão ver os estudos de Bernard Fischer. Então aqui tem um pouco de um timeline de tudo que ele promoveu, né, de 67 a 94. Então ele conseguiu, através de vários estudos, sistematizar o tratamento do câncer de mama e o tratamento coloretal. Essa é a publicação dele, de 76. Né? Na verdade é de 85, ela inicia um pouco antes. E ele propôs essa randomização, pacientes que tinham tumores abaixo de 4 centímetros eram randomizadas em 3 tipos de cirurgia, ou uma mastectomia com esvaziamento axilar, ou uma conservadora com esvaziamento axilar, ou uma cirurgia conservadora com esvaziamento mais rádio. E ele mostrou que essa cirurgia mais conservadora, adicionada à radioterapia, promovia a mesma segurança oncológica do que a mastectomia, e aqui é uma publicação desse estudo dele, de 2002, mostrando que as curvas
tanto da mastectomia em verde como da cirurgia conservadora e com rádio, são praticamente iguais, então também corroborando para essa cirurgia menos agressiva. Como é que a gente está hoje? Hoje a gente consegue, através de uma cirurgia super conservadora, essa paciente, todos são casos meus, eu fiz uma pequena incisão aqui supramamilar, supracomplexo areopapilar, tirei um pouquinho de pele e por essa abertura eu consegui tirar toda a mama dela, idem na outra mama e consegui reconstruir. Essa também, essa é uma paciente com câncer, essa é uma paciente que foi submetida a uma cirurgia profilática, então uma incisão no sulco inframamário, a gente consegue retirar todo o parênquima mamário, e essa também com uma cicatriz prévia, essa paciente também tinha câncer, a gente consegue retirar a mama dela e fazer a reconstrução. Aqui são casos pessoais também, então aqui uma pequena ilha de pele, essa é uma mastectomia, então a gente tenta hoje retirar a menor quantidade de pele possível, né? O patologista sempre tem cuidado em pintar toda a peça, para poder analisar bem essa peça e saber basicamente se essas margens estão comprometidas ou não. Essa é uma cirurgia que a gente chama de skin sparing, né? Eu tirei só o complexo areopapilar, preservei toda a pele, então aí vocês veem que só com essa incisão circular a gente consegue retirar todo o parênquima mamário, que depois é pintado pelo patologista para ele poder fazer uma análise. Aqui é um clipe que foi inserido para a marcação da biópsia, né? Que a gente consegue ver. Esse é um caso interessante, que é um carcinoma mamário masculino, ele já tinha sido submetido a uma cirurgia de mama, por câncer ele fez uma recidiva. Então eu propus para ele uma cirurgia um pouco mais radical, tirando o bico, ele tinha 2 lesões aqui na pele, que eram lesões suspeitas, o fato é que ele, no final só tinha realmente um câncer, né, uma recidiva desse câncer, e essas 2 lesões não eram. Aí esse é um resultado do pós-operatório. Aqui, muitas vezes, eu tenho que realizar uma mamografia da peça operatória para saber se efetivamente se o clipe foi removido e se as calcificações que muitas vezes aparecem numa mamografia e que podem ser calcificações que revelam algum tipo de câncer, você, com essa mamografia da peça, você consegue ter certeza que você retirou a lesão. Aqui mostrando também uma adenectomia, nesse caso aqui à direita, e uma skin sparing, que é a retirada do complexo areopapilar que eu mostrei, né, e toda essa quantidade de pele que sobra e que é muito importante para a reconstrução mamária. Aqui é a peça, é uma peça de uma cirurgia conservadora, a patologista em sala, e ela, após pintar toda essa peça, ela vai examinar aqui o local do tumor e vai examinar as margens para saber se essas margens estão livres. Aqui, do ponto de vista, só para vocês terem uma ideia, uma cirurgia robótica que já é proposta para a mama. Então, aqui uma incisão, aqui a paciente em mesa, uma pequena incisão de 2,5 centímetros, uma dissecção do parênquima mamário, uma realização de uma infiltração no subcutâneo, a colocação de um porte, esse é um porte que permite uma série de instrumentos numa única incisão, que é o que a gente chama de single port, e aí com todo esse equipamento ligado a robô, você consegue fazer dissecção da glândula, fazer a biópsia retroareolar, né, para saber se tem algum tecido suspeito abaixo do bico, e aí você vai poder preservar o bico, né, e consegue até preparar a loja abaixo do músculo peitoral para a inserção de uma prótese. Essa cirurgia ainda ela não é feita em grandes centros, né, porque é uma cirurgia cara, é uma cirurgia que tem uma curva de aprendizado, demora para a gente aprender a fazer bem essa cirurgia, e ela é muito mais rápida e feita de uma forma aberta. Bom, vou falar um pouco para vocês sobre o carcinoma in situ, e aí é interessante falar um pouco sobre um cenário de redução da cirurgia. O carcinoma in situ seria um pré-câncer, e ele é uma doença que tem uma baixíssima taxa de mortalidade, praticamente igual, né, à população geral, em torno de 3,3%, um pouco maior em pacientes mais jovens e pacientes negras. Então, essa é uma situação que a gente se depara muito, principalmente com o advento da mamografia, quando ela descobre essas calcificações e, ao
serem biopsiadas, existe uma chance de mostrar um carcinoma in situ. Então, normalmente ele aparece mais dessa forma e não como um nódulo efetivamente. Aqui são os gráficos desse mesmo estudo, né, de um estudo similar, foi publicado mais ou menos na mesma época, mostrando que, eventualmente, pacientes que não foram nem tratadas, né, e eram de baixo grau, elas evoluíam com uma sobrevida específica para o câncer de mama, praticamente igual a essas pacientes que eram operadas. Então, esse cenário aqui é muito importante, pacientes de baixo grau, talvez para a gente desescalonar e não propor a cirurgia, e eu vou mostrar algumas coisas para você. Eu vou passar alguns slides, porque no interesse do tempo. Então, basicamente, quando eu tenho um carcinoma in situ, eu tenho medo que lá dentro desse leito que exista um carcinoma invasor. Então, aqui tem vários fatores que podem promover um aumento dessa taxa de subestimação para um carcinoma invasivo, e aí todos esses trabalhos mostram que essa taxa ela pode girar em torno de 20%, ou seja, lá atrás eu fiz uma biópsia que mostrou um carcinoma in situ, só que ao operar eu tive um upstage, eu coloquei essa paciente num outro cenário de um carcinoma invasor. Bom, existem 4 estudos que estão sendo realizados. Na verdade, esses 2 estudos eles acabaram sendo encerrados porque eles não conseguiram recrutar o número de pacientes adequado. Vejam que o número planejado aqui no LORES era 932, só conseguiram recrutar 141, aqui era 1.240, só 73. Então, basicamente, todos esses estudos propõem uma conduta conservadora em relação ao carcinoma in situ. Bom, basicamente, para vocês entenderem, carcinoma in situ de baixo grau. Então, um paciente que tem um carcinoma in situ de baixo grau, que eu mostrei naquela foto anterior aqui, aparentemente ela tem uma curva igual, mesmo que ela não fosse tratada, então elas estão sendo eleitas e inseridas dentro desses estudos. Então, o que sobra hoje em dia é o COMET Trial, que é um estudo americano, e o JCOG, que é um estudo japonês, né, o LORETA, que é o estudo LORETA do JCOG, que é o Japan Clinical Oncology Group. Então, aqui eu não vou detalhar muito para vocês, vocês vão ver depois, porque ela vai ficar gravada, explica um pouco de cada estudo desse. Vamos falar um pouco de margem, aí vocês viram aquela patologista, né, o porquê que ela colocou a tinta na borda, né? Então, não sei se vocês lembram da histologia, aqui é um carcinoma invasivo de mama, e você vê que o tumor está encostando na tinta, né? Ele está claramente encostando na tinta. Então, quando ele toca a tinta, é o que a gente classifica hoje como um tumor que está comprometendo a margem e que ele necessita de uma ampliação. Então, por isso que é muito importante essa pintura. Esse caso, não. Então, eu tenho um tumor aqui, tá? Essa na lâmina, e aí eu tenho uma distância importante para essa região que está corada. Então, eu tenho efetivamente uma amostra histológica de esse tumor não encostar na tinta, então eu classifico isso como uma margem livre. Vários trabalhos foram feitos, basicamente o mais importante é um consenso que foi publicado em 2014, foi um consenso que envolveu várias sociedades, basicamente uma sociedade americana de cirurgia oncológica e a Sociedade Americana de Radioterapia, Radiooncologia. E eles mostraram, através de uma vasta análise da literatura, que a ausência de tinta na margem era adequada para o cenário do câncer de mama. Bom, aí essa cirurgiã, que é a Mônica Morrow, que é uma cirurgia importantíssima, que está no Memorial Sloan Kettering de Nova York, ela fez uma análise e mostrou que nesse estudo a recisão, quer dizer, pacientes que voltavam para uma cirurgia só para tirar um pouco mais de margem, mas que não necessariamente tinham margem comprometida, essa recisão diminuiu 16% em 2 anos. Então, isso é uma coisa muito importante, porque isso reduz custo, reduz estresse, possibilidade de infecção, então, e não piora os desfechos oncológicos. Essa meta-análise, ela mostrou, já em 2019, com essas diretrizes da Sociedade de Cirurgia Oncológica e da American Society de Radioterapia, mostrou essa redução ainda maior de 22% até 14%,
mostrando que os cirurgiões estavam aderindo a essa meta-análise. Outra forma de eu reduzir essas margens positivas é como eu mostrei anteriormente para vocês, quer dizer, realizar uma mamografia da peça cirúrgica, e aqui eu vejo nitidamente que eu tenho a lesão, eu tenho o clipe, eu tenho as calcificações e aparentemente eu tenho bordas que estão livres. E aqui é a mesma coisa. Então, o uso da radiografia intraoperatória pode me ajudar muito nesse sentido. Vou tomar uma aguinha aqui, rapidinho. Bom, cirurgia axilar. A cirurgia axilar, que é aquela cirurgia regional que eu coloquei para vocês, é muito importante. E, basicamente, por que ela é importante? O tumor, ele se dissemina, o tumor de mama, o câncer de mama, ele habitualmente se dissemina através da corrente linfática. Então, a corrente linfática é o meio de disseminação. Dali, vai para o pulmão, pode ir para o pulmão, para o osso, para o fígado, sistema nervoso, que são os principais locais onde ocorrem as metástases do câncer de mama. Então, saber como está a axila, saber se essa doença chegou ou não na axila, é muito importante para o cirurgião de mama e também para o oncologista que vai definir, oncologista e radio-oncologista que vão definir o tratamento. Bom, esse é um conceito importantíssimo, que é o conceito do linfonodo sentinela. Esse linfonodo, ele não, efetivamente, ele não é só para a mama hoje em dia, ele funciona também para o melanoma. Então, basicamente é o seguinte, aqui de uma forma esquemática, imagine que eu tenho um tumor, esse tumor ele encaminhou células de câncer para um primeiro gânglio. Esse gânglio é considerado o gânglio sentinela. Normalmente ele não é o único, eu posso ter mais um, mas ele é o primeiro gânglio, anatomicamente, que recebe essas células tumorais. Então, se esse gânglio estiver livre de célula tumoral, muito provável que os outros gânglios, tá, que ele se comunica para dentro da corrente linfática, dessa rede linfática, também devem estar livres. Se ele está comprometido, e aí a gente vai ver mais ou menos o que acontece, é muito provável que os outros estejam, salvo algumas situações específicas. Bom, o Cabanas, que é um cirurgião paraguaio, radicado nos Estados Unidos, ele idealizou essa técnica, né, essa ideia, inicialmente no câncer de pênis. O Morton, ele inseriu no melanoma. O Craig, ele foi o primeiro a usar a linfocintilografia, que é o uso de um radioisótopo para saber aonde está o gânglio. E o Juliano, Armando Juliano, que é um cirurgião importantíssimo americano, ele propôs o uso do corante azul, o azul patente, para fazer a detecção. O azul patente é um líquido muito barato, é muito simples de fazer, e ele consegue entrar na rede linfática e marcar o gânglio, e eu consigo ver, enxergar isso visualmente. E o Veronese, que é esse que eu já falei para vocês entenderem qual a importância dele, ele consagrou a técnica, promovendo os estudos que eu vou mostrar a seguir, mostrando que a técnica do linfonodo sentinela era segura num determinado perfil de pacientes, que é esse aqui, que é o estudo do EIO e também o estudo do Craig. Então aqui vocês veem sentinela, só sentinela em vermelho, e sentinela mais dissecção axilar. Sentinela em vermelho e dissecção axilar, os dois gráficos são gráficos de sobrevida. Aqui vocês veem, o P não é significativo, né? Mas aparente é que a dissecção axilar até prejudicava um pouco essa paciente em relação à sobrevida. Então, a paciente com um determinado perfil, que era um tumor até 3 centímetros, que quando o cirurgião palpava a axila e não detectava nenhum tipo de gânglio palpável, né, ele usando essa técnica e vendo que esse gânglio era negativo, ele estava autorizado a não esvaziar essa axila. E qual o benefício de tudo isso? Pessoal, é muito importante vocês entenderem. A cirurgia axilar, a linfadenectomia axilar, ela pode promover um linfedema, que é aquele inchaço no braço, que é uma situação muito difícil de conviver, é muito difícil de tratar o linfedema. Então, essa proposta da cirurgia do linfonodo sentinela, ela realmente trouxe uma qualidade de vida brutal para as mulheres, e vocês veem, isso é uma coisa de 10 anos, não é tão antiga como a gente pode observar. Na verdade, até um pouco mais antigo. Essa é uma publicação de 2010. Bom, então, é perceptível que
a cirurgia, que era muito agressiva, ela foi cada vez sendo menos agressiva, e aí esses dois estudos que eu mostrei agora, né, tanto do Veronese como nessa BPB 32, mostraram que eu poderia ser mais conservador ainda e não propor a cirurgia para esse cenário. Bom, aí eu vou falar um pouquinho sobre pacientes que têm até 2 gânglios positivos. Pacientes com até 2 gânglios positivos, elas podem também se beneficiar de um descalonamento de uma cirurgia mais conservadora. E aqui são estudos que propõem a não dissecção, ou seja, eu não vou nem abordar a axila e a gente vai conversar um pouquinho. Bom, aqui esse é um estudo de micrometástases, que são pacientes que têm metástases de 0,2 a 2 milímetros, então não pode ser mais do que 2 milímetros. Se ela tiver só micrometástase, eu vou focar aqui para vocês a sobrevida livre de doença. Se eu fizer a dissecção completa ou se eu não fizer, é igual. E a sobrevida global também é igual. Esse estudo mostra em 10 anos que pacientes com micrometástases eu não preciso esvaziar, ela tem desfechos absolutamente iguais. Esse estudo é um estudo também atualizado em 10 anos de pacientes que tinham até 2 gânglios com macrometástases, ou seja, gânglios que tinham acima de 2 milímetros. Né? E o que ele mostra de uma forma muito clara é que a biópsia ela não é inferior em relação ao esvaziamento, né, em nenhum desfecho. E o que pode acontecer nesse cenário é, obviamente, que o esvaziamento, por eu retirar todos esses linfonodos, ele vai promover uma chance maior dessa paciente desenvolver um linfedema. Esse é um outro estudo, que é o AMAROS, que é um estudo europeu, e ele mostra também as curvas aqui, pessoal, é igual, sobrevida livre de doença e sobrevida global. Lembrem, pacientes que tinham até 2 gânglios com doença, não mais do que 2, né, submetidas à cirurgia conservadora. Nesse estudo, a cirurgia conservadora mais rádio, e nesse, cirurgia conservadora ou mastectomia mais radioterapia, elas tinham o mesmo desfecho, e aqui mostra claramente um aumento no número de linfedema em pacientes do grupo submetido ao esvaziamento axilar. Bom, o que o futuro nos propõe? Né? Quais são os estudos que estão vindo e que podem ser muito interessantes, de técnicas que podem se mostrar promissoras? Então, a crioablação, recente saiu um vídeo, é muito provável que vocês devam ter esse vídeo falando que tinha acabado a cirurgia do câncer de mama, que Israel tinha desenvolvido um equipamento. Isso não é verdade. Existem vários estudos promovendo a crioablação para algumas pacientes muito específicas, né? E eu mostro aqui alguns para vocês. Basicamente, essa é a técnica, uma técnica com uma única punção. Eu entro dentro do tumor, normalmente no centro dele, promovo uma redução até 180 graus negativos. Você vai gerar um congelamento dessa peça e depois desse tumor, e depois ele vai se liquefazer. Eu consigo fazer isso num consultório e a dor é muito similar a uma biópsia de mama. Para vocês entenderem, são 3 grandes estudos que estão acontecendo. Essa foi uma atualização feita em 2019, é o IC3 Trial, o FROST e esse estudo japonês. Eles têm sido muito promissores em relação a taxas de recorrência. Pode ser que num período aí talvez curto, a gente não proponha mais cirurgia para algum tipo de paciente e proponha a crioablação, porém isso ainda não é a prática diária. Bom, é muito importante, pessoal, entender que o tumor ele tem uma característica muito peculiar. Ele abriga dentro dele uma série de mutações, uma série de receptores, uma série de marcadores dentro dele, e é muito interessante isso hoje para diversos tumores, e para a mama não poderia ser diferente. Então, o que a gente chama de medicina de precisão, ou precision medicine, basicamente é ter em uma amostra do tumor um entendimento de toda a biologia dele, de várias questões genéticas que compõem esse tumor, e obviamente isso vai me levar a também
poder tratar esse tumor de uma forma muito específica. E aqui eu estou mostrando para vocês esses estudos de medicina de precisão que foram feitos naqueles estudos que eu mostrei de carcinoma in situ, propondo uma conduta conservadora. Isso aqui já é realidade, principalmente para pulmão. Para pulmão é muito comum a gente saber isso em termos de medicina de precisão e propor tratamentos específicos. Bom, concluindo, aonde o cirurgião pode intervir? Ele pode intervir, obviamente, na prevenção primária, orientando a manutenção do peso, atividade física, redução do álcool, cessação do tabagismo, incentivar a amamentação. O cirurgião, ele não só opera, como ele também faz o segmento de pacientes de alto risco de câncer de mama. A prevenção secundária, o rastreamento, o cuidado nos casos que são positivos, pacientes que têm mutação, tomar cuidado com a rede de atenção à saúde quando você trabalha no serviço público, atenção às queixas que a paciente te reporta e encaminhar para atenção especializada. Muitas vezes você tem que encaminhar para o oncogeneticista para que ela tenha uma avaliação, faça algum tipo de orientação oncogenética e eventualmente até sequencie. E a terciária, que é auxiliar na reabilitação, no retorno a atividades, orientar os cuidados e acompanhar essa paciente, informando também os direitos que ela tem em relação ao fato de ser portadora, de ter sido portadora de um câncer de mama. Uma coisa muito difundida por todos nós, e aqui eu mostro para vocês uma parte da nossa reunião, que era feita presencial, por enquanto a gente tem feito por Zoom no Sírio-Libanês, e aqui nessa plateia que vocês estão vendo tem estudante, enfermeira, psicóloga, radio-oncologista, oncogeneticista, cirurgião plástico, oncologista. Esse é um pesquisador canadense que veio no Sírio-Libanês dar uma aula. Essa é uma reunião da cirurgia plástica. Então, a multidisciplinaridade é o que traz a força, os melhores resultados, falando a mesma língua e sempre promovendo o aprendizado na apresentação desses casos que são propostos nas reuniões. Eu aproveito para fazer uma pequena propaganda a vocês. Esse é um curso que nós estamos começando agora, no dia 5 de outubro de 2020, o primeiro módulo. É o primeiro curso continuado em mastologia, ele é focado em estudantes de medicina, em cirurgiões ou ginecologistas. Ele é basicamente um curso de mastologia para não mastologistas, para quem quer ter uma análise introdutória ou para quem tem algum caso e ele vai ser 100% online na parte teórica e uma parte prática que vai começar só em 2021. Bom, pessoal, eu agradeço vocês, eu sei que foi uma aula longa, mas que muito provavelmente por ser gravada vocês vão poder degustar alguns momentos, e eventualmente até alguns slides. Eu já me coloco inteiramente à disposição para toda a coordenação do curso, para que vocês entrem em contato comigo por e-mail, pelo WhatsApp ou pelo próprio Instagram, e a Manuela tem meus contatos para que eu possa tirar dúvidas, debater com vocês alguma outra coisa. Um abraço a todos, muito obrigado.